Hoje nós vamos dar início à série de dicas sobre férias. As férias são o direito do trabalhador a um descanso remunerado após 12 meses de trabalho. A primeira pergunta que me fazem é: quantos dias de férias eu tenho direito? O trabalhador que não faltar mais de 5 vezes sem justificativa terá direito a um descanso de 30 dias. Mas o que são faltas sem justificativa? São as faltas onde o empregado não apresenta um atestado ou outro documento que a lei permita o abono da sua falta. Outra pergunta que me fazem é: quem escolhe o período das minhas férias? Eu já vi muita briga sobre isso. Apesar do direito de férias ser um direito do empregado, cabe ao empregador escolher o período. Então, se o empregado pretende viajar em outubro, mas o empregador concede as férias em abril, infelizmente, o empregado tem que aceitar. Outra dúvida recorrente também é a respeito da divisão das férias. As férias podem ser fracionadas? Sim, a reforma trabalhista disse que em até 3 períodos, desde que um não seja menor do que 14 dias e os outros 2 não sejam inferiores a 5 dias. E com relação ao pagamento das férias, caso elas sejam fracionadas? Vai depender do empregador. Ele pode pagar de acordo com o período de descanso que ele está concedendo. Essa é a dica de hoje. Acompanhe a nossa série de férias nas redes sociais. Hoje vamos dar continuidade às dicas de férias. O trabalhador pode vender as suas férias? Sim, é um direito de todo trabalhador vender parte dos seus dias de descanso. Mas ele só pode vender até 1/3 deste período. Ou seja, não é possível vender a totalidade das suas férias. Bem, e o empregador? Ele é obrigado a comprar as férias do empregado? A questão é: o empregado pode vender as suas férias, o empregador deve aceitar desde que o empregado exerça esse direito dentro de um prazo. Então, existe um requisito. O empregado deve fazer uma solicitação formal em até 15 dias antes de terminar o período aquisitivo. O que seria período aquisitivo? São os 12 meses que o empregado trabalha para ter o direito de descanso. E com relação ao pagamento, qual é o prazo para o pagamento? Bem, o empregador deve remunerar o empregado em até 2 dias antes do início do descanso. Se o empregador não fizer o pagamento em até 2 dias, o empregado terá o direito do recebimento da sua remuneração de férias em dobro, 1/3 e remuneração em dobro. Veja bem, apenas o pagamento e não os dias de descanso. Essa é a dica de hoje. Acompanhe a nossa série sobre férias nas próximas semanas. Hoje vamos dar continuidade às dicas de férias. Qual é o início das férias? O empregado não pode iniciar o seu período de férias no período que antecede 2 dias do seu repouso semanal remunerado ou do feriado. Desta forma, se o feriado começar na sexta-feira, o trabalhador deve iniciar as suas férias na terça-feira. Bem, e se o empregador, quanto ao prazo de férias, conceder as férias fora do período? O empregado terá direito ao pagamento em dobro dos dias de férias. Veja bem, ele terá direito ao pagamento em dobro e não ao descanso em dobro. Sobre as férias coletivas, é um direito que o empregador tem de colocar a empresa, parte dela, ou seja, um setor ou toda a empresa, em férias coletivas. São até 2 períodos que o empregador pode colocar de férias coletivas, lembrando que nenhum período poderá ser inferior a 10 dias. A empresa deve avisar ao sindicato, ao Ministério do Trabalho e ao próprio trabalhador com 15 dias de antecedência do início do descanso. Bem, com relação ainda às férias coletivas, o empregador vai fazer o pagamento e esses dias serão descontados das férias individuais do trabalhador. Essa é a dica de hoje. Acompanhe os nossos vídeos nas redes sociais.